Hebreus, capítulo de número 10, verso 19. Podeis assentar, queridos irmãos. Quando olhamos para esse texto de Hebreus, devemos nos esforçar para entender o que Deus ele está nos transmitindo através da sua palavra. O escritor aos Hebreus, ele era um profundo conhecedor das leis do Antigo Testamento. E ele escreve para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nos incentivando, queridos irmãos, a entrarmos na presença de Deus, e ele nos mostra a razão para isso. O capítulo de Hebreus, o capítulo 10 de Hebreus, ele nos mostra, queridos irmãos, a ineficácia que havia no sistema levítico do Antigo Testamento. Podemos ler a partir do capítulo 9, até o capítulo 10, que o sangue de animais, ele não podia, queridos irmãos, remover os pecados, não podia, queridos irmãos, purificar e nem santificar e nem aperfeiçoar o adorador. O sistema levítico, com todos os seus rituais, não poderia atender aos objetivos e propósitos de Deus. O fato de nós vermos a continuação dos sacrifícios que era feito anualmente, mostra que esse sistema ele era ineficaz. Então, a gente vê que Jesus Cristo, ele substitui aquele sistema levítico, aquele culto que era prestado no Antigo Testamento e os seus rituais, ele agora é justamente substituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual a visão que ele nos dá desse capítulo que nós acabamos de ler? Ele fala de nós entrarmos no Santo dos Santos com ousadia, com fé, com coração purificado. E o que nós temos é justamente aquilo que o sumo sacerdote fazia. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, oferecer sacrifício pelos pecados, E aí ele podia, queridos irmãos, levar o povo a adorar a Deus por meio do sacrifício que era feito. Então o escritor aos Hebreus, ele nos mostra justamente essa visão do Antigo Testamento. E o versículo 20, ele diz aqui que por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, nós podemos agora ter acesso. Porque no Antigo Testamento nós sabemos que no templo havia o santo lugar, e o Santíssimo, aonde ficava a Arca da Aliança, aonde Deus ele se revelava, aonde Deus se manifestava, e o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. O povo não podia se aproximar de Deus sem que oferecesse o sacrifício, e só quem podia entrar, justamente no Santo do Santo era o sumo sacerdote. E o escritor aos Hebreus está dizendo que um novo e vivo caminho foi aberto para nós chegarmos à presença de Deus. Por trás do véu, nós sabemos que estava a presença de Deus. E o Senhor mesmo se revelava naquele lugar.
né? Mas olhando, o véu era justamente o caminho e a porta para se chegar a Deus, para se contemplar, para se adorar. Era justamente o véu. E esse véu, queridos irmãos, ele foi rasgado através, queridos irmãos, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A morte de Jesus Cristo, ela deve ser vista à luz do sistema levítico. Devemos olhar justamente para a morte na cruz e termos a ideia do que ocorria no Antigo Testamento, que era simplesmente sombra e tipos da realidade que se aconteceria em Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus deve ser vista à luz do sistema levítico. E a morte de nosso Senhor Jesus Cristo removeu o véu que cobria a face de Deus, que escondia a face de Deus. O véu, queridos irmãos, que estava diante de Deus, foi rasgado por meio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o véu, ele deve ser interpretado, queridos irmãos, e ele tem uma mensagem justamente para nós. Significa que, com esse véu rasgado, nós agora podemos contemplar, podemos nos achegar, podemos adorar a Deus, porque no Antigo Testamento, esse véu impedia que as pessoas contemplassem a Deus e se aproximassem dele. Então, o véu, ele serve para interpretar a morte de Jesus Cristo. E vamos ver justamente o que é que o centurião, o que ele diz quando ele está justamente ao pé da cruz. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para Mateus, para Marcos ou Lucas, que conta justamente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e é interessante que quando o centurião, ele está ao pé da cruz, ele está encarando Jesus Cristo, e a Bíblia diz que quando Jesus Cristo, ele deu o brado e expirou, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E quando o véu foi rasgado, olha o que o centurião ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião, ele fala, ele confessa que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. E por que ele faz isso? Por que ele fala isso? É interessante que nós sabemos que a crucificação de Jesus Cristo foi fora da cidade. Nós sabemos que o véu ficava distante. Nós sabemos que o centurião, ele não estava lá no templo. Quando justamente Marcos ou Lucas, ele narra este fato, que o véu se rasgou de alto a baixo, e aí o centurião, ele confessa que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, porque com a morte de Jesus Cristo o véu foi rasgado, e ali ele está justamente revelando o Pai, ele está justamente desvendando a face do Pai, para que nós pudéssemos contemplá-lo. E quando o centurião está ao pé da cruz, encarando Jesus Cristo da cruz, ele contempla justamente a Deus. E é por isso que ele diz que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque na morte de Jesus Cristo o véu se rasgou, o caminho foi aberto. Podemos agora nos chegar a Deus, podemos nos aproximar dele por meio da sua cruz. E quando lemos aqui o versículo de número 20, que o escritor aos Hebreus diz: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na cruz do Calvário, o centurião está identificando Jesus, quem ele é, quem é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele está revelando o Pai. Na cruz do Calvário, o véu está sendo tirado.
A face de Deus está sendo manifestada, está sendo revelada, e por isso que o centurião, ele faz essa confissão: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas para isso Jesus Cristo precisou descer, para revelar a face de Deus, para revelar o Deus que estava, aqueles irmãos, por trás do véu, que se manifestava ali no Santo dos Santos. Ele teve que descer à terra, ele teve que se encarnar, ele que teve que tomar uma forma de homem. Para quê? Para revelar o Pai, para manifestar o Pai, para fazer com que o Pai fosse conhecido. E é isso que João ele nos fala no capítulo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O versículo 12 do capítulo 1, ele está dizendo que vimos a sua face como a face do unigênito do Pai, cheio de verdade e graça. Ele ainda vai dizer no capítulo de João: ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este revelou o Pai. Então, para que Jesus Cristo revelasse a Deus, ele precisou tomar a forma de homem. Como diz Paulo em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, para morrer na cruz do Calvário. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve que tomar a forma de homem, ele teve que assumir a natureza humana, ele teve que adquirir um corpo humano, para que o Pai viesse habitar, para que o Pai viesse se manifestar justamente aos homens que tinham perdido esta união, que tinha perdido esse relacionamento, que tinha perdido justamente esta visão do Pai. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, que nos fala justamente no versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como a do unigênito, vinda do Pai, cheio de verdade e graça. A gente observa, queridos irmãos, que Jesus Cristo, ele é o templo de Deus, aonde a face de Deus, aonde a presença de Deus e aonde a glória de Deus se manifesta, aonde justamente o próprio Deus se revela, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos que na sua morte, o templo e o sistema levítico, ele perde totalmente, queridos irmãos, a sua relevância, porque o propósito que ele tinha, justamente, queridos irmãos, era apontar para nosso Senhor Jesus Cristo, que agora é a realidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, é justamente o templo aonde Deus habita. E ele mesmo fala disso em Marcos, no capítulo 14, verso de número 58, quando ele está no templo, que ele expulsa aqueles homens que estavam fazendo comércio na casa de Deus, e perguntaram para ele: com que autoridade você faz isso? E ele diz: destruirei este templo e em 3 dias edificarei. E os homens ficaram ali um tanto perplexos e foram levar justamente essa acusação para o sumo sacerdote no dia que nosso Senhor Jesus Cristo foi preso. No capítulo 2 de João, nós vemos que quando Jesus Cristo, queridos irmãos, ele disse isso, e agora no capítulo 14, ele justamente está diante do sinédrio, dos seus acusadores, e eles justamente fazem essa afirmação,
E aí os homens condenaram Jesus Cristo por causa disso. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele estava falando do seu corpo. É o seu corpo. Cristo, ele é o templo de Deus e ele substitui esse templo. O véu foi rasgado e tudo que se fazia no templo, queridos irmãos, agora é feito em nosso Senhor Jesus Cristo. É feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós fazemos a expiação pelos nossos pecados. É na pessoa de Jesus Cristo, na sua morte, no seu sangue derramado. Então ele assume uma natureza humana. Ele substitui o templo que era a habitação, a casa de Deus. A presença de Deus, ela justamente é manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E a gente vê aqui falando no versículo de número 18, ninguém viu a Deus, mas o Filho que estava no seio do Pai, este fez com que o Pai fosse conhecido. No capítulo 3 de João, e o versículo 33, Jesus Cristo está dizendo: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Jesus Cristo, o único, queridos irmãos, que estava no seio do Pai. E agora a gente observa que o escritor aos Hebreus está dizendo no versículo 20: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Os homens não podiam se aproximar de Deus, não podiam se chegar a Deus, não podiam vê-lo, não podiam contemplá-lo. Mas agora nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele revela o Pai. E essa é a dificuldade que ainda muitas pessoas têm de, primeiro, conhecer a identidade de Jesus Cristo, e na identidade de Jesus Cristo conseguir contemplar o Pai. Porque as pessoas têm uma ideia muito errada a respeito de ver Deus, de conhecer Deus, de contemplar a Deus. As pessoas têm uma ideia errada. Muitos crentes, eles querem ir para o céu porque eles querem ver Deus, ele quer ver como Deus é. O que ele está interessado é nos cabelos de Deus, como é o cabelo dele. Muitos estão interessados como é os seus olhos, muitos estão interessados como é os seus lábios, como é o seu nariz. As pessoas estão interessadas nisso. Eu quero ver Deus. A incredulidade no coração do homem impede que ele contemple a Deus por meio de Jesus Cristo. A incredulidade no coração do homem impede que ele veja Deus, como também impede que a gente entre no reino dos céus. Impede que a gente entre no reino de Deus. Mas vejam que o centurião que está encarando Jesus Cristo, ele diz: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Tudo aquilo que Jesus Cristo quis que os homens conhecessem, tudo isso que Jesus Cristo queria que os homens vissem, aceitasse e cresce que Ele era o Filho de Deus. E quando você lê os evangelhos, você vê que sempre Jesus Cristo é rejeitado como Filho de Deus. Consideramos Ele até um profeta, consideramos Ele como um mestre. As pessoas ainda aceitavam Jesus Cristo como mestre, vindo da parte de Deus. As pessoas ainda aceitavam que Ele era um grande profeta. Mas quando ele dizia que ele era o Filho de Deus, aí os homens se revoltavam, não aceitavam. Pegaram em pedras para apedrejá-lo, crucificaram ele e açoitaram por causa dessa verdade. Ele é o Filho de Deus. Mas o que você vê no Filho de Deus? Quando você, queridos irmãos, está diante da cruz, o que você vê na cruz? O centurião, ele
ele olha para a cruz e ele consegue ver Deus sendo revelado, Deus sendo manifestado na cruz do Calvário. Então não é à toa que os evangelistas, eles inserem em seus sermões, em seus textos, justamente, aqueles irmãos, esse evento, o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, o caminho para Deus agora não estava mais bloqueado, a visão de Deus não estava mais escondida, a sua presença, a sua face não estava mais oculta. O caminho foi aberto, mas o caminho foi aberto, queridos irmãos, na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue. E o escritor aos Hebreus está dizendo aqui: temos, pois, versículo 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo. E o que é que o sacerdote fazia, igreja? O que o sacerdote fazia? Ele fazia o sacrifício, e com o sangue do sacrifício, ele se dirigia até o Santo do Santo. Com o sangue do sacrifício, o sacerdote, o sumo sacerdote, adentrava justamente no Santo do Santo. Ele passava justamente o véu. O véu era o caminho, o véu era a porta, a qual o sumo sacerdote se dirigia e ultrapassava para oferecer sacrifício na tampa do propiciatório, para cobrir os pecados, para que os pecados fossem perdoados. Com o sacrifício ele fazia a purificação dos adoradores. E agora ele está dizendo que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote sobre a casa de Deus, porque foi ele, Jesus Cristo. Olha o que o versículo, queridos irmãos, o capítulo 9 e o verso de número 12 de Hebreus nos diz: não por meio de sangue de bode e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo do Santo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 24 ainda diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Olha como ele se apresenta, como ele entrou. No capítulo 10, ainda no versículo 12 diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O versículo 14: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Porque o propósito de Deus era habitar com seu povo e ter comunhão e um relacionamento, mas os pecados impedem que o homem se aproxime de Deus, impede que o homem adore a Deus, impede que o homem contemple a Deus, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos purificados, nós somos santificados e aperfeiçoados, e por isso o escritor aos Hebreus está dizendo que temos ousadia para entrarmos na presença de Deus, porque este sumo sacerdote ofereceu. E o interessante é que ele faz essa jornada sozinho. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos sozinho. O povo tinha que ficar do lado de fora, e o sumo sacerdote entrava sozinho.
E é por isso que em João, queridos irmãos, Jesus Cristo ele diz, olha, para os seus discípulos no capítulo 13, como eu disse para os judeus, vocês me procurarão, mas não me encontrarão. E aí ele diz para os discípulos, e vocês não podem ir comigo agora. Para onde Jesus Cristo estava indo, os discípulos não podiam acompanhá-lo, ele tinha que fazer essa jornada sozinha. Por quê? Porque os discípulos ainda não tinham sido purificados, porque ainda não tinham sido santificados por meio do sangue de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João, no capítulo de número 13, verso de número 33 e 36. Ele está falando isso aqui justamente porque ele está indo para o Pai, mas a forma dele ir para o Pai é através da cruz do Calvário. Então o versículo de número 33 diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco, vocês me procurarão por mim, e como disse aos judeus, agora lhe digo, para onde eu vou vocês não podem ir. O versículo 16: versículo 36, Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Naquele momento, Jesus Cristo estava se preparando para ir para a cruz do Calvário. O Calvário, a cruz, a morte de Jesus Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição era o caminho para o Pai, para entrar para o Pai. Ele tinha que fazer o sacrifício, ele tinha que oferecer o sacrifício, e o sacrifício ali era o próprio Jesus, com seu próprio sangue. Ele ia entrar no Santo dos Santos, ele ia entrar na presença do Pai. Aí ele diz: vocês não podem ir comigo agora. Jesus tinha que fazer essa caminhada, ele tinha que fazer essa jornada para a presença do Pai e para o Pai sozinho. Mas depois, os seus discípulos lhe acompanhariam. Ou seja, Jesus nos levaria justamente à presença do Pai. Aí ele diz: olha, na casa do meu Pai, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, porque os discípulos ficaram tristes, porque Jesus Cristo estava dizendo que ia partir, e eles ficaram tristes. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito, vou preparar lugar, e se eu preparar lugar, voltarei, e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. E aonde Jesus Cristo estava, ele faz a caminhada do sumo sacerdote, mas a caminhada do sumo sacerdote ele tem que fazer sozinho. Sozinho Jesus Cristo tinha que entrar na presença do Pai, oferecer o sacrifício. E aí ele está dizendo: vocês não podem ir comigo agora, mas mais tarde vocês irão. Vocês irão comigo. Jesus Cristo, ele retornaria e nos levaria para onde ele está. Aonde Jesus Cristo está? Ele é o Filho de Deus, o único que sempre esteve no seio do Pai, o único que sempre esteve em comunhão com o Pai, o único que sempre esteve na presença do Pai. E ele está dizendo que voltará e levará seus discípulos para estar justamente com ele, nessa comunhão com o Pai. Nós já vimos tanto as pessoas pregarem João, o capítulo 14, e a casa do meu Pai, e aí eles têm uma ideia de um castelo dourado, ruas de ouro, aquela coisa
toda, e Jesus está falando, ele está falando justamente, queridos irmãos, a casa do Pai, ele está falando da presença do Pai, ele está falando da família do Pai, do relacionamento do Pai, é disso que ele está falando. A casa do Pai, nós sabemos que era o tabernáculo, depois foi substituído pelo templo, mas tudo aquilo era sombra, tudo aquilo era figura, tudo aquilo era tipo. A realidade está em Cristo. E o problema é que nós não entendemos isso, e por não entendermos isso, nós não vivemos justamente esta realidade em Cristo Jesus, e estamos sempre esperando a volta de Jesus Cristo para nos levar para o céu. E o escritor aos Hebreus está dizendo, ele está falando aqui no presente, temos ousadia de entrarmos no Santo do Santo pelo sangue de Jesus. Agora podemos entrar no Santo dos Santos. E aí nós vamos entender o que ele está nos falando. Então ele fez a jornada sozinho, para depois ele levar os seus discípulos com ele. E aí, como Jesus Cristo nos leva? Porque nós precisamos entender uma verdade a respeito de Cristo. Porque na encarnação, observa que ele assume a natureza humana, ele assume um corpo humano. E observa que na pessoa de Jesus Cristo, Deus e homem está unido. Deus e o homem está unido. E quando ele entra, através da ressurreição e glorificação, queridos irmãos, porque é interessante que a natureza, que a humanidade, ela é redimida, ela é purificada através de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele assume a natureza humana, que essa natureza está unida, ele derrama o seu sangue, ele está fazendo purificação pelo pecado do homem. Ele está fazendo expiação melhor, e ele está purificando, e quando ele ressuscita, é com essa natureza humana, com esse corpo humano, ele entra na presença de Deus. Ele entra na presença de Deus. Observa que Jesus, ele está diante do Senhor, e a encarnação, ela não foi uma obra desfeita. Jesus Cristo ressuscitou, e ele ressuscita com um corpo humano. Quando ele se aparece para seus discípulos, que eles acham que é um fantasma, e ficam assustados. Quando ele aparece para Tomé, ele diz: venha, Tomé, toque aqui nas minhas mãos. Toque aqui no meu lado, Tomé. Veja que um espírito não tem carne e osso, e eu tenho. Ele ressuscitou. E ele entrou com esse corpo e com seu próprio sangue na presença do Pai para oferecer sacrifício por nós. Não é à toa que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo, não lembro agora. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E às vezes a gente custa entender esta verdade. Como é que eu estou assentado nas regiões celestiais? Como é que eu estou lá sentado com Cristo? A nossa união com Cristo, igreja. Então, quando ele está falando aqui em João que não é um tema diferente, não é um assunto diferente do que o escritor aos Hebreus está tratando no capítulo 10, ele está dizendo justamente, queridos irmãos, que quando ele for preparar lugar, ele voltará e nos levará para mim mesmo. O interessante é que Jesus Cristo, ele nos levou, ele voltou para nós na pessoa do seu Espírito, pelo Espírito Santo.
E aí o que é que ele fez? Ele habitou conosco, ou melhor, ele habitou em nós. E quando ele habitou em nós, a presença de Deus veio também com o Espírito Santo, e nós nos tornamos o quê? Ele nos uniu a Cristo, e ele fez de nós, com Cristo, o templo de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nessa união, porque essa união só foi possível quando o Espírito Santo desceu, que o Espírito Santo habitou na vida da igreja, na vida do cristão, a presença de Deus também habitou. Nessa vinda do Espírito Santo, nós fomos unidos a Cristo. Nós que éramos pecadores, fomos unidos a Cristo. Jesus Cristo já tinha feito a purificação dos nossos pecados. E agora o Espírito Santo foi derramado sobre nós, e a presença do Pai, como ele diz aqui em João: eu e o Pai viremos para vós e faremos morada. Como ele fez isso? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós nos tornamos o templo de Deus, e é isso que o escritor quer que a gente entenda. Que a igreja é a casa de Deus, é a família de Deus, é o templo de Deus. E ele quer que a gente entenda que temos justamente, queridos irmãos, esta ousadia para estarmos na presença de Deus, porque a igreja não pode ser desprezada. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo de Deus. E eu lamento muito quando às vezes as pessoas criticam a igreja, falam da igreja de uma forma, queridos irmãos, que se mostra totalmente independente e desligada da igreja. Mas quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo de Deus. E quando Paulo fala sobre isso, nós devemos realmente entender. Não podemos desprezar a igreja de Jesus Cristo. Não podemos desprezar o povo de Deus. Essa comunhão aqui que nos liga por meio do Espírito Santo. Precisamos entender, queridos irmãos, valorizar, respeitar e honrar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos tomar cuidado com o que nós falamos da igreja de Cristo, porque quando falamos mal da igreja de Cristo, nós falamos mal de Cristo. Quando criticamos a igreja, nós, queridos irmãos, criticamos Cristo. Às vezes nós, individualmente, desonramos a igreja, deixamos de valorizar a igreja, não agimos conforme o Senhor Jesus Cristo quer, como membro individual da igreja, mas, independente de qualquer coisa, a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela é o templo de Deus, ela é a família de Deus, ela é a casa de Deus. Então devemos tomar muito cuidado, e o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele virá para o Pai, e Ele virá para nós, Ele, o Pai, fará morada em nós, e Ele faz isso através do Seu Espírito. O Espírito Santo que habita em nós, Ele trouxe a presença de Deus. A presença de Deus habita na igreja. E é por isso que nós não podemos deixar de congregar, como o escritor aos Hebreus aqui está dizendo. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Já leu aí, irmãos? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos
reunir como igreja. Tem uns desavisados aí e desigrejados que diz que a igreja é ele. Não, você é membro do corpo de Cristo. Você pode ser uma pedra no edifício da casa de Deus, mas você não é igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. E esses desavisados aí, desigrejados, e às vezes leva muitas outras pessoas a ter esse pensamento, essa ideia. Mas o que o escritor aqui está dizendo? A igreja não deixe de nos reunir como igreja. Não podemos deixar de congregar, irmãos, porque justamente nós fortalecemos a igreja, nós contribuímos para fortalecer a comunhão da igreja, na oração, na adoração, no evangelismo, no discipulado. Nós precisamos todos estarmos unidos para realizar a obra de Deus. Então precisamos entender essa verdade. Estar desligado da igreja é estar desligado de Cristo. Isso é uma verdade, igreja. Esse negócio de, eu vou servir a Deus sozinho do meu jeito, mostra justamente uma arrogância, um orgulho e prepotência, porque nós dependemos inteiramente de Cristo, e Cristo age, e o Espírito Santo age por meio do corpo de Cristo, que é a sua igreja. O Espírito Santo não age nem trabalha fora da igreja de Cristo. Tudo que o Espírito Santo faz na terra, ele faz por meio da igreja. O Espírito Santo de Deus não faz nada fora da igreja, ele só faz por meio da igreja. Então não tem esse negócio de você agir sozinho, independente, adorar a Deus. Não, eu adoro a Deus em casa, eu adoro a Deus, e achar que isso é suficiente, porque está totalmente enganado. Essa ideia que eu escuto desde criança, que salvação é individual, é uma das mentiras de Satanás. Salvação não é individual, a salvação é coletiva. Cristo vai salvar a sua igreja, que é composta pelos membros. A igreja de Cristo é formada, queridos irmãos, não de uma pessoa, mas de várias pessoas. O templo de Deus não é edificado com uma pessoa, ele é edificado com milhões de pessoas. Então precisamos entender isso. E se nós deixarmos de entender e tentarmos agir de maneira independente sozinha, irmãos, nós vamos nos perder, nós vamos nos desgarrar de Cristo, porque Cristo, queridos irmãos, Ele conhece a sua igreja, Ele está no seu povo, e nós precisamos justamente manter e fortalecer essa comunhão por meio da oração, por meio do ensinamento, por meio da evangelização, do discipulado, por meio, queridos irmãos, da nossa comunhão. Nós precisamos fortalecer a igreja do Senhor, que o diabo tanto luta para destruir. Amém, igreja? Espero que tenhamos entendido esta mensagem do escritor aos Hebreus, que temos acesso à presença do Senhor por meio do sangue de Jesus Cristo. E muitos leem essa passagem e pensam no céu aurano, ou melhor, o céu eporâneo, né? Como eles gostam de fazer a divisão, o aurano, miorano e eporâneo. O eporâneo é o terceiro céu, onde Paulo foi, onde João foi, e Paulo nem sabe se foi lá. Ele diz, olha, fui ao terceiro céu, não sei se do corpo ou fora do corpo, Deus que sabe. João disse que foi lá numa visão, num arrebatamento de sentido, né? Mas as pessoas já foram, muitas pessoas já foram nesse céu, já foi até no inferno, não sei como é que conseguiu voltar, mas é complicado, irmãos. É complicado porque
o Senhor Jesus Cristo trouxe o reino de Deus e Ele está presente a nós. Ele está presente e se entra nele por um novo nascimento. Então precisamos nascer de novo para ver o reino dos céus e contemplar a face de Deus. A face de Deus está revelado a nós, irmãos. Quando o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele também diz, queridos irmãos, que ele foi à casa do Senhor para contemplar a sua face e adorar a sua formosura. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está sendo revelado e manifestado a nós, mas a incredulidade é tão grande que a gente não consegue visualizá-lo, a gente não consegue ver Deus como Ele é maravilhoso, e a gente fica nessa expectativa: quero ver Ele, como Ele será, meu Deus, Ele deve ser lindo. Qual o conceito de lindo que você tem? Ou talvez o seu conceito de lindo não é o de Deus. Então, queridos irmãos, vamos contemplar Deus pelas Escrituras, amém? Que Deus vos abençoe, fiquemos em pé. Vamos nesse momento